Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje eu vou falar com os senhores sobre um julgado que foi publicado no mais recente informativo do STJ, o informativo 684 do STJ. Trata-se do julgamento do recurso especial repetitivo número 1.717.213, Mato Grosso. Está aqui, RESP 1717213, um julgado da segunda sessão, ministra Nancy Andrighi, unânime. Foi julgado em dezembro de 2020 e teve a participação como amicus curiae do Instituto Brasileiro de Direito Processual. A ementa está disponibilizada aqui para os senhores podem ter acesso ao próprio julgado, digitando na página do STJ o número que eu lhes indiquei, ou os senhores podem dar pause aí no vídeo para efetuar a leitura. Eu vou fazer a leitura só do caput, do cabeçalho da ementa, vamos assim dizer, e o restante vai ser explicado no transcorrer do vídeo para os senhores. Recurso especial representativo da controvérsia, direito empresarial e direito processual civil, decisões interlocutórias proferidas em recuperação judicial e falência, recorribilidade por agravo de instrumento, decisões proferidas em procedimento comum que observam a regra do artigo 1015 e seus incisos do CPC de 2015 com a flexibilização trazida pela tese da taxatividade mitigada, decisões proferidas nas fases de liquidação e cumprimento da sentença no processo executivo e na ação de inventário que observam a regra do artigo 1015, parágrafo único do CPC, cabimento de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias que se justifica diante da provável inutilidade de rediscussão da matéria por ocasião do julgamento de apelação, que, quando cabível, apenas ocorrerá quando medidas invasivas e graves já houverem sido adotadas e exauridas. Hipótese de cabimento do agravo de instrumento previsto na Lei 11.101 de 2005, concretização do risco de lesão grave de difícil reparação, exigidos pelo CPC de 73, ressignificação do cabimento à luz do CPC de 2015, natureza jurídica do processo recuperacional, liquidação e execução negocial, natureza jurídica do processo falimentar, liquidação e execução coletiva, aplicabilidade da regra do artigo 1015 caput do CPC 2015. Cabimento de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e familiares, modulação, segurança jurídica e proteção da confiança, recorribilidade diferida de quem não impugnou imediatamente as interlocutórias fora da hipótese de cabimento previsto na Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência. Possibilidade, aplicabilidade da tese às decisões proferidas após a publicação do acórdão e a todos os agravos de instrumentos interpostos anteriormente, mas ainda pendentes de julgamento no momento da publicação do acórdão. Então, resumidamente, o que nós temos é o seguinte, para ser inicialmente o mais objetivo possível, para que depois a gente possa explicar. O CPC de 2015, ele trouxe uma sistemática diferente do sistema anterior, do Código de 73, quanto à recorribilidade, à impugnação das decisões interlocutórias. Então, o artigo 1015 do CPC, ele prevê o cabimento do agravo de instrumento. E aí ele prevê que cabe agravo de instrumento contra todas as interlocutórias, contra as interlocutórias que versarem sobre. Então não são todas. Na fase de conhecimento do procedimento comum, são essas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Em não sendo cabível o agravo de instrumento, quer dizer, não versando a decisão interlocutória sobre uma dessas matérias, aí assume vez o artigo 1009, parágrafo 1º. A questão deve ser discutida em preliminar de apelação. Tudo isso a gente trata melhor no nosso módulo aqui de processo nos tribunais, quando a gente estuda os recursos em espécie, ok? Bom, e aí, o 1015, parágrafo único, prevê uma hipótese excepcional. Prevê o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, no cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Então, pelo artigo 1015, parágrafo único, em se tratando desses procedimentos, liquidação, cumprimento de sentença, inventário e partilha, processo de execução, todas as interlocutórias são impugnáveis. Então perceba que o caput
trabalha com a regra, com a ideia de que nem todas as interlocutórias são impugnáveis, mas somente aquelas que são impugnáveis de imediato por agravo de instrumento, né? Mas somente aquelas que versem sobre essa matéria. E o parágrafo único, em tratamento excepcional, prevê que todas as interlocutórias proferidas nesses procedimentos, liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento. E aí o que se questionou ao STJ foi o seguinte: e uma decisão interlocutória proferida em processo de falência, em recuperação judicial, vai aplicar 1015 caput, só será cabível agravo de instrumento em uma dessas hipóteses, ou vai aplicar 1015 parágrafo único, e serão todas as interlocutórias agraváveis por instrumento? Não há essa resposta claramente no ordenamento jurídico. E aí o STJ veio dizer, em conclusão, que todas as interlocutórias proferidas na recuperação judicial e falência são impugnáveis de imediato. Vejam então, voltando aqui ao material que eu preparei para vocês, aqui continua a ementa, os senhores podem depois efetuar a leitura com calma, seja aqui, seja no próprio julgado. Olha, a tese fixada. Quando da admissibilidade do procedimento na sistemática dos recursos repetitivos, a delimitação foi a seguinte: definir se é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em processo de recuperação judicial e falência, em hipóteses não expressamente previstas na lei de regência, que é a Lei 11.101. E aí a tese fixada foi essa aqui: é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do artigo 1015, parágrafo único. Uma outra tese sobre esse tema de cabimento de agravo de instrumento, como foi mencionado lá no caput, na cabeça da ementa, é essa famosa tese da taxatividade mitigada, que consta do tema 988 do STJ, julgado no RESP 1696396 e RESP 1704520. Não é exatamente a mesma coisa, tá? É uma outra questão. A taxatividade mitigada se aplica ao 1015 caput, vamos assim dizer. O que nós estamos vendo aqui é uma consequência, vamos assim dizer, da interpretação que vem dando o STJ a esse artigo 1015 do CPC. Ok? Bom, então o processo era uma ação de recuperação judicial, foi proferida uma decisão interlocutória, determinando lá a devolução de uma quantia à Caixa Econômica Federal, e foi interposto agravo de instrumento em face dessa decisão interlocutória. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ele ao receber o agravo de instrumento, ele olhou para o artigo 1015 e não encontrou a hipótese de... a decisão não se ajustava às hipóteses de cabimento do 1015 caput, e o que fez o tribunal local? Não admitiu o agravo de instrumento. Então, o TJMT inadmitiu o recurso por falta do requisito cabimento. O cabimento é o requisito intrínseco de admissibilidade. Artigo 1015 do CPC tem o rol taxativo, como nós vimos. E aí o Tribunal de Justiça local fixou a impossibilidade de aplicação da hipótese extensiva do parágrafo único do artigo 1015. Então, diante disso, foi interposto recurso especial, com base no artigo 105, inciso 3º, alíneas A e C da Constituição Federal, alegando negativa de vigência do artigo 1015, parágrafo único do CPC e dissídio jurisprudencial, outros julgados de tribunais locais de outros entes da federação admitiam a hipótese. E aí o STJ então tem que resolver. Diante da multiplicidade de recursos versando sobre a mesma matéria de direito, foi aplicada a sistemática de recurso repetitivo, artigo 1036 e seguintes do CPC. O Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, como eu lhes disse, ele participou com amicus curiae, e ele sustentou a recorribilidade imediata de todas as decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos processos recuperacionais e falimentares com modulação de efeito. Foi justamente como foi a decisão, ok? Bom, esse é o histórico. E aí, cabimento do agravo de instrumento. Como nós vimos,
há uma sistemática distinta do modelo atual em relação ao modelo do Código revogado, o Código de 73, Sistema Processual revogado. Houve uma modificação no regime de preclusão das decisões interlocutórias, como nós tratamos melhor no módulo. A proposta aqui não é reestudar e trabalhar tudo de novo a respeito do cabimento do agravo de instrumento, porque nós temos um módulo próprio para estudar isso aqui no nosso canal no YouTube, na nossa plataforma acadêmica Arthur Vieira Cursos. Então os senhores conseguem acesso a esse material. Então tá resumidamente aí, para quem quiser, basta dar pausa no vídeo para pegar as informações todas. Resumidamente, houve uma profunda modificação no sistema de recorribilidade das interlocutórias proferidas na fase de conhecimento após a entrada do CPC de 2015. O modelo do Código de 2015 se assemelha com a sistemática do CPC de 1939, que foi o nosso primeiro código. A partir do Código de 2015, as interlocutórias proferidas na fase de conhecimento apenas são imediatamente impugnáveis por agravo de instrumento, como nós vimos, quando listada nos incisos do artigo 1015, ou quando se tratar de isso aqui, essa aqui é a previsão normativa do Código, os incisos do 1015. Isso aqui é uma decisão, o entendimento do STJ, aquela tese da taxatividade mitigada que eu lhes disse lá em cima. Então, ou cabe agravo de instrumento, porque está no 1015, ou quando se trata de hipótese em que a questão decidida precisa obrigatoriamente ser imediatamente reexaminada pelo tribunal sob pena de inutilidade do reexame futuramente, por ocasião do julgamento da apelação. É o tema 988 da taxatividade mitigada, que é, em certa medida, criticada pela doutrina. Ok? E aí, tem algumas manifestações doutrinárias aqui para os senhores, para quem quiser tomar nota, da Tereza Rodolvin, do William Santos Ferreira, do Guilherme Marinoni, do Fernando Gajardoni, do André Roque e do Zulmar Oliveira, do José Miguel Garcia Medina, todos nesse mesmo sentido, trabalhando aí o cabimento do agravo de instrumento com base no artigo 1015. Também aqui, Nelson Nery Júnior está destacado aí para vocês, para os senhores, ok? Então, em síntese, as razões pelas quais há esse regime distinto para as referidas fases procedimentais em processos são essa fase sistemática distinta do 1015 caput, só cabe agravo de instrumento nas hipóteses elencadas no inciso, e 1015 parágrafo único, cabe agravo de instrumento de todas as interlocutórias naqueles procedimentos. Por que é assim? Pela impossibilidade de rediscussão posterior da questão objeto da interlocutória, na medida em que nem sempre haverá apelação nessas espécies de fases procedimentais e processos, inviabilizando, portanto, a incidência do 1009, parágrafo 1º, que eu lhes disse aqui. Então, esse primeiro tópico aí é sobre o parágrafo único do 1015, liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução, inventário e partilha. Cabe agravo de instrumento de todas as interlocutórias, porque nem sempre você pode discutir pela apelação. Ou, segunda razão, a altíssima invasividade e gravidade das interlocutórias proferidas nessas espécies de fases procedimentais e processos, uma vez que, de regra, serão praticados inúmeros e sucessivos atos judiciais de índole satisfativa, pagamento, penhora, expropriação e alienação de bens, que se revelam claramente incompatíveis com a recorribilidade apenas diferida das decisões interlocutórias. Eu costumo dizer em sala de aula para os alunos, você pensa no processo de execução em que se discuta a penhorabilidade ou impenhorabilidade de um imóvel. Se você não puder impugnar por agravo de instrumento imediatamente, você vai deixar o imóvel ser expropriado, quiçá alienado, dinheiro depositado em juízo, transferência, para depois você recorrer por apelação, não faria sentido. Então é uma decisão muito grave. Nesses procedimentos do 1015, parágrafo único, o que tem de mais importante, o que ocorre de mais importante no procedimento, são as decisões interlocutórias. E as sentenças só vêm ao final formalizar. Como na execução, a sentença já que está tudo pago, acabou. Então você não... A recorribilidade da sentença não faz muito sentido por apelação. Na verdade, o mais importante é você impugnar, se for o caso, as interlocutórias. Ok? Bom. E aí, outro tópico. A Lei 11.101 de 2005
da recuperação judicial. Essas mesmas razões que eu acabei de lhes dizer, esses mesmos motivos, estão presentes nos processos recuperacionais e falimentares, impondo-se que recebam o mesmo tratamento. Por isso que a conclusão foi, portanto, no sentido de cabimento de agravo de instrumento de toda a interlocutória. A coincidência é que, coincidência ou não, que esse julgado que se deu ali em no final de 2020, dezembro de 2020, ele é consentâneo com uma modificação legislativa que já se operou na Lei de Recuperação Judicial e Falência, o artigo 189, redação dada pela Lei 14.112 de 2020. Esse 189 determina a aplicação do CPC da Lei de Falência. E o parágrafo 1º, mais importante, inciso 2º, prevê que para os fins do disposto nesta lei, na Lei de Falência, as decisões proferidas no processo a que se refere esta lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta lei prevê de forma diversa, prevê outro recurso. Então veja que esse julgado, naturalmente, esse julgado que nós estamos vendo, ele se refere a uma decisão proferida ali em 2017, 2018, que a vigência da lei, a redação da lei de falência era outra, e consentâneo ao julgado, no mesmo mês de dezembro de 2020, se deu a edição da lei no mesmo sentido do julgado. Então aqui está harmônico, tanto o poder legislativo quanto o poder judiciário. Na lei de falência já tinha outras previsões pontuais de cabimento do agravo de instrumento. Artigo 17, artigo 59, parágrafo 2º, artigo 100, previam um cabimento de agravo de instrumento no sistema regido pela Lei 11.101 de 2005. Só que em 2005, quando foi editado a Lei de Falência, estava em vigor o CPC de 73, que, como nós vimos, tinha uma lógica distinta quanto à impugnação das interlocutórias. E aí, a lógica desse julgado foi, portanto, o de dar uma interpretação conforme da Lei de Falência ao novo Código. Veja, aqui está entre aspas aí parte do julgado, olha. É preciso ressignificar as hipóteses de cabimento previstas de modo esparso na Lei 11.101 de 2005. Estava previsto de modo esparso porque ela foi editada na Lei de 2000, perante o Código de 73. Então é preciso ressignificar as hipóteses de cabimento previstas de modo esparso na Lei 11.101 de 2005, adequando-as ao modelo de recorribilidade das decisões interlocutórias instituídas pela nova lei processual, especialmente sob a perspectiva da natureza jurídica dos processos recuperacionais e falimentares. Sobre essa natureza jurídica dos processos recuperacionais e falimentares, está aí separado para os senhores uma posição doutrinária do Paulo Henrique dos Santos Lucon, que é inclusive o presidente do IBTP, que atuou como amicus curiae. E aí, a natureza jurídica da recuperação judicial e falência, o processo recuperacional, recuperação judicial, possui natureza jurídica de liquidação e de execução negocial das dívidas da pessoa jurídica em recuperação. E o processo falimentar, a falência, possui natureza jurídica de liquidação e de execução coletiva. Então, liquidação e execução, destacado aqui para os senhores, liquidação e execução. Então, esses dois procedimentos, seja a recuperação judicial, seja a falência, têm natureza de liquidação e de execução. Uma é liquidação e execução negocial, a recuperação judicial, a outra é liquidação e execução coletiva das dívidas. Sendo assim, a lógica é mesmo de aplicar o 1015, parágrafo único, que fala lá o 1015, parágrafo único, em cabimento de agravo de instrumento de todas as interlocutórias proferido em liquidação de sentença, olha, ou cumprimento de sentença, que é a fase executiva do processo em crédito, ou no processo de execução. Então, cabe agravo de instrumento em face de todas as interlocutórias, segundo o 1015, parágrafo único, de liquidação e execução. Então, artigo 1015, parágrafo único, esse capítulo aqui. A melhor interpretação ao parágrafo único do artigo 1015 é de que a recorribilidade imediata por agravo de instrumento das interlocutórias proferidas na fase de liquidação e no processo executivo não abrange apenas a liquidação
e a execução prevista no CPC, mas contemplam também processos que, conquanto disciplinados por legislação extravagante, como a lei de falência, igualmente possuem natureza jurídica de liquidação e execução, como é o caso, por exemplo, dos processos recuperacionais e dos processos falimentares previstos na Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência. Aqui outra manifestação doutrinária, para quem quiser tomar nota, uma outra a mais, e aí encaminhando para o final, o sentido do parágrafo único do artigo 1015 possui a sua razão de ser no fato de que seria absolutamente inútil a rediscussão futura da questão incidente, seja porque não há previsão de apelação, como nós já destacamos, seja em razão da urgência da impugnação de imediato, em razão da relevância, como consta na tese da taxatividade mitigada do tema repetitivo 988. O STJ também já vinha se manifestando sobre o cabimento do agravo de instrumento em face das interlocutórias proferidas na recuperação judicial e falência, como consta desses julgados aqui, os julgados esparsos, da 4ª turma e da 3ª turma. Lembrem-se que esse julgado que nós estamos vendo agora aqui de recurso repetitivo é da 2ª seção, um órgão que está acima das turmas, portanto, na estrutura do STJ. E aí a conclusão foi no sentido de cabimento do agravo de instrumento em face de todas as interlocutórias proferidas em recuperação judicial em falência, aplicando-se, portanto, o parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Mas foi dada uma modulação de efeitos. Por quê? Para proteger a segurança jurídica, para proteger a confiança. Você imagina que você está atuando num processo de falência, antes dessa decisão do STJ não tinha uma clareza se era cabível agravo de instrumento ou não, e aí você não impugnou uma interlocutória, porque você deixou para impugnar em preliminar de apelação, como consta lá do 1009, parágrafo 1º. Com essa decisão nova do STJ, recente, o que fazer? Não deve ser admitido o seu recurso de apelação, que vai impugnar a interlocutória em preliminar, mas você não sabia disso quando você deixou de recorrer. Pois bem, o STJ modulou os efeitos. E vai caber nesse caso, como eu lhes disse. Esses casos que eu cogitei com os senhores vai caber. Veja, para fins de propiciar uma necessária segurança jurídica e proteger as partes que, confiando na irrecorribilidade das interlocutórias, fora das hipóteses do cabimento do artigo 1015, não interpuseram agravo de instrumento com base no 1015, parágrafo único, é necessário estabelecer que as decisões interlocutórias que não foram objeto de recurso de agravo de instrumento poderão ser objeto de impugnação pela parte em apelação ou em contrarrazões, como autoriza o 1009, parágrafo 1º. E uma outra modulação de efeitos foi: também é necessário estabelecer que essa tese jurídica definida do cabimento do agravo de instrumento em face de toda interlocutória deve ser aplicada a todas as interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, eficácia para frente, e também a todos os agravos de instrumentos que tenham sido interpostos antes da fixação da tese e que ainda se encontrem pendentes de julgamento ao tempo da publicação desse acórdão, excluindo-se, claro, os agravos de instrumento que não foram conhecidos pelos tribunais locais, TJs ou TRFs, por decisão judicial transitada julgada, que aí já incidiu coisa julgada, trânsito julgado, não tem mais o que fazer. Ok? Então, senhores, essas as considerações, importantes considerações sobre esse julgado. Para fins de conclusão, nós estamos falando do recurso especial julgado pela sistemática repetitiva 1.717.213 do Mato Grosso, que tem eficácia vinculatória, portanto, e a conclusão, olha, assim, nos termos do 1036 seguinte do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: cabe agravo de instrumento de todas as interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência por força do artigo 1015, parágrafo único do CPC. Ok? Então, essas as considerações que eu queria fazer com os senhores hoje. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.